preparado, vamos ao texto de Hebreus. Estamos no último capítulo de Hebreus e vamos aqui iniciá-lo, né? Hebreus 13, verso 1 a 6. Os irmãos já podem abrir aí as suas Bíblias. Irei expor aqui esse texto aos irmãos. Então, provavelmente será aqui, amados, nesta igreja, o segundo livro exposto verso a verso, né, por inteiro. O primeiro foi Gálatas, esse será o segundo livro. Posteriormente estaremos expondo aqui o livro de Colossenses aos irmãos. Tá? Então, Hebreus capítulo 13, verso 1 a 6, primeira leitura que eu faço aqui na versão King James. Diz o seguinte: que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque assim alguns hospedaram anjos, sem o saberem. Verso 3. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofressem também no vosso corpo. Verso 4. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, os prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Verso 5. Sejam as vossas conversas sem cobiça. Contentai-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E verso 6. Para que pudéssemos confiadamente dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Até aqui, vamos orar. Que Deus nos ilumine para a compreensão dessa palavra e que cresçamos em temor, em semelhança de Cristo, sejamos aperfeiçoados pela sua palavra. Oremos. Eterno Deus e Pai, eu te louvo pelo grande privilégio que me deste de expor a sua palavra aqui mais uma vez, após esse curto período de férias. Eu agradeço ao Senhor também pelo renovo, agradeço, Senhor Deus, pelo descanso, e que agora, Deus, possamos meditar com reverência, com temor, e recebamos todos juntos a sua palavra. Que os nossos corações não a rejeitem, que o Senhor Deus gere arrependimento, aperfeiçoamento, conforme a sua palavra, na aplicação dela em nossos corações pelo Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ouvi-la e a guardá-la e a praticá-la. Te agradeço, Pai de amor, pelos meus irmãos, te agradeço pela igreja, te agradeço pela salvação em Cristo Jesus. E é no nome deste que eu oro. Amém. Amados, nossa proposta aqui desde o início de expor este livro era justamente trabalhar com a teologia bíblica pactual. Então, este livro ele esclarece para nós as diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança, a qual o autor ele é enfático que a antiga aliança ela passou, ela foi substituída, ela se encerrou para que algo superior fosse instaurado. E é com esse intuito que nós estamos aqui, de exaltarmos a Cristo e a esta aliança chamada Pacto da Graça, a qual estamos inseridos, representados por um mediador perfeito, um Deus, a qual nos salvou naquela cruz. Então, amados, é justamente isso que o autor trabalha, porque as peculiaridades desta igreja, essa carta aos Hebreus, é justamente para judeus, uma igreja de judeus, e está sofrendo sérios problemas esta igreja. Muitos deles estão retornando para o judaísmo, outros deles estão mesclando o cristianismo com a prática judaizante. E aí, o nome, né? Judaizantes, a qual Paulo refuta a carta aos Gálatas, também trabalhando
com a teologia bíblica pactual. Então existe grandes diferenças. Ele trouxe para nós toda a elucidação do porquê foram instaurados na antiga aliança todo um sistema sacrificial. Porque se existia um local chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, a qual apenas o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, adentrava. Ou seja, existia uma diferença. Existe uma grande diferença para a antiga e para a nova aliança. Cristo, quando consumou todas as coisas, dando aquele grito, tetelestai, o que aconteceu com o véu que separava o santo do lugar santíssimo? Se rasgou ao meio. Ou seja, o caminho agora estava aberto. O livre acesso ao trono de graça, a qual esse autor diz que agora podemos avançar, nos aproximar confiadamente pelos méritos de Cristo. Foi pregado aqui, minha última pregação, foi justamente falando sobre o Monte Sião, que o autor colocou aqui representando a todo o sistema da antiga aliança, e posteriormente o Felipe complementou a pregação falando sobre, o Monte Sinai e depois o Monte Sião, o local de adoração, a qual estão ali todos os santos reunidos. Então, amados, é com base nisto que estamos aqui trabalhando a exposição desse livro. Para resgatar um pouco a memória, eu gostaria de ler aqui, a partir do verso 24, e olha o que ele diz: e a Jesus, o mediador de um novo pacto, algo novo, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. E ele continua dizendo: vede que não rejeiteis ao que fala. Qual o que fala? Este sangue que fala melhor do que o de Abel. Porque se aqueles que rejeitaram o que na terra falava não escaparam, muito menos nós escaparemos, se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima dos céus, que está assentado à destra de Deus Pai, nosso Deus exaltado, Cristo. A voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. E ele continua no verso 28. Portanto, tendo recebido um reino, que não pode ser removido, e nós já estamos neste reino. Nós fomos inseridos neste reino, e não aquele que passou. Retenhamos a graça, que é o que governa este reino, que é a marca distintiva deste pacto, a graça, pela qual podemos servir a Deus, olha lá, pela qual podemos nos aproximar desse trono de graça, de forma aceitável, com reverência e temor divino. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mas em Cristo, nós alcançamos esta perfeição. Em Cristo, podemos nos aproximar. Coisa que a antiga aliança não oferecia. Não poderia aperfeiçoar ninguém o sangue daqueles animais, mas sim apontar para um pacto prometido na nova aliança e instituído substancialmente por Cristo, pelo seu sangue, pela sua morte. Então, amados, o autor, ele pretende continuar as exortações a qual ele já vem oferecendo. Então, entraremos aqui em mais um ponto de exortações finais. E encontramos uma série delas, mas voltados agora para o que tange a nossa vida em sociedade, principalmente como igreja. O que o autor aqui fará é uma exposição aplicável da segunda tábua da lei, aonde ali contém todos os nossos deveres para com o nosso próximo, correto? Primeira tábua,
fala sobre o relacionamento entre o homem e Deus. Segunda tábua fala sobre todos os nossos deveres para com o nosso próximo. E esse é o resumo da lei, correto? Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. Então, amados, ele fará exortações neste sentido. E o escritor menciona o tópico amor em sua expressão na sociedade, entre os irmãos, inclusive entre estranhos, para com prisioneiros e para com desprivilegiados. O segundo tópico diz respeito ao lar, no qual o casamento, a moralidade são defendidos, e o terceiro assunto é o contentamento baseado na confiança em Deus. Então, em linhas gerais, é assim que nós trabalharemos nesses 6 versos. Entrando ao texto, utilizando a João Ferreira de Almeida agora, verso 1. Primeira exortação, então, permaneça o amor fraternal. Ou, algumas traduções aí, seja constante o amor fraternal. O dever aqui ordenado, amados, é o amor fraternal. Então as duas palavrinhas aqui já nos direcionam no que o autor está nos dizendo. A primeira palavra, permaneça, do grego meno, ela significa ficar, continuar, estar presente, ser sustentado, mantido. Algo que passa a ideia de continuidade. Não é algo que você faz e logo larga. Algo que você faz uma vez e não faz mais. Essa palavra permaneça é fique, mantenha nesta postura, mantenha-se nesta condição. O interessante é que a classificação gramatical desta palavra é um verbo imperativo. Então, ou seja, para nós é uma ordem, está no presente, ou seja, é uma ação para agora, e está no ativo, irmãos. Ou seja, é uma ação onde o sujeito, nós, praticamos. Fraternal aqui já distingue que tipo de amor e para quem. Quem é o sujeito e para quem é o alvo deste amor. Fraternal vem da palavra grega Filadélfia. E vocês já viram a igreja Filadélfia, né? Várias denominações com esse nome. E o que significa essa palavra? Amor de irmãos ou irmãs. Algo fraterno, um amor fraterno. No Novo Testamento, essa palavra é utilizada para classificar o amor entre os cristãos, entre os eleitos, entre os salvos em Cristo. Então, amados, o amor fraternal é a fonte e o fundamento aqui de todos os nossos deveres mútuos. O que deve governar a minha vida como pastor? O amor fraternal. Por que eu sou pastor? Porque eu amo os meus irmãos. Por que eu faço trufa? Porque eu amo os meus irmãos. Por que eu limpo o banheiro e varro a igreja? Porque eu amo os meus irmãos. Amados, o amor fraternal é a base do que é ordenado aqui. E nós temos sérias inferências aqui de outros textos que brotam deste verso 1. Por exemplo, em 1 João, capítulo 5, verso 1, João vai dizer que todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Então é impossível você dizer que ama a Deus e você não ame aquele que também foi alvo da sua graça, assim como você. Então é impossível que você não tenha sentimentos para com a sua família verdadeira, que é esta. Um amor de família, amados. E como somos inseridos nesta família? Por adoção. É pela adoção que todos nós somos levados à mesma família e feitos irmãos nela. Vocês só têm um pai, aquele que está nos céus, como diz Cristo em Mateus 23, verso 9. Esse amor fraternal é uma graça especial do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Gálatas 5, 22.
E é mais frequentemente associado à fé em Cristo Jesus. Ninguém tem esse dom em si mesmo. Este é um dom do Santo Espírito. Pois é um dom que vem do alto, como diz Tiago. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. O amor fraternal, então, foi ordenado pelo próprio Cristo. É um dos sinais desse pacto da graça, irmãos. Estar inserido no pacto da graça, sendo representado por Cristo, é você receber esse dom do Espírito. Quando eu oro aqui, eu falo aos irmãos, precisamos ser transformados, renovados à imagem de Cristo, é ter o mesmo caráter que houve em Cristo. E Cristo amava os seus discípulos. Um amor, como diz em João 15, um amor eterno. Um amor sem levar em conta o que ele pode fazer por mim ou não. E esse é o grande empecilho para muitas pessoas. Porque nós, na nossa pecaminosidade, somos tendenciosos a amar uma pessoa até o ponto que ele me sirva. Então, enquanto alguém está me servindo, eu o amo. Enquanto ele não me serve mais, eu não o amo. O que seríamos de nós se essa fosse a base do amor de Cristo? Meritocracia. Estaríamos perdidos. Mas ele nos amou sem ao menos fazermos nada. E pelo contrário, estávamos transgredindo, afrontando, rejeitando a ele. E ele nos estendeu, como diz Davi, e me colocou sobre uma rocha, me tirou de um charco de lama, de um lamaçal, um tremedal de lama, e me colocou sobre a rocha. E o que você fez para isso acontecer? Nada. Essa é a referência e o parâmetro do amor que nós temos que ter uns para com os outros. E eu digo sinceramente aos irmãos, se eu fosse pastorear os irmãos com base na devolutiva que vocês dão, eu não estaria mais aqui. Se você fosse me amar também com base naquilo que talvez eu lhe ofereça, talvez você não estivesse mais aqui. Mas nós amamos com o toque da misericórdia. Nós amamos com o toque da paciência. Nós amamos com o toque de Cristo em nossos corações. Essa é a diferença. E o autor está falando o quê? Para nos mantermos neste amor. E eu lanço uma pergunta para você. Como está esse amor? O quanto você tem servido o seu irmão? O quanto você tem se dedicado ao seu irmão da igreja? Você ama verdadeiramente os eleitos de Deus? E nós veremos que não se trata apenas daqueles que estão na mesma comunidade que nós. Abre para fora também. Você ama os eleitos de Deus? A começar pela sua vontade de pregar o Evangelho, como cantamos no Salmo 40, não escondi a tua justiça da grande congregação. E tem eleitos de Deus lá fora que ainda não estão congregados. O seu amor, ele deve ir atrás destes também. O quanto você ama os eleitos de Deus. Na nossa confissão sobre culto religioso e adoração, a oração faz parte da adoração, irmãos? Faz. E lá nós aprendemos o que deve conter em nossas orações. Um dos pontos é orar pelos eleitos de Deus. Você tem orado pelos eleitos de Deus? As pessoas não oram nem pelos seus pastores. As pessoas pensam, se morrer, melhor. Isso é amor? Amor é cuidado. Aí Paulo, já vem as palavras de Paulo, o amor é paciente, o amor é zeloso. Você ama o seu irmão? Você ama a Cristo? Nunca se esqueça das palavras de Cristo ressurreto a Pedro naquela praia. Pedro, tu me amas. Tu sabes, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas.
Olha para onde que Cristo direciona esse amor. Para o cuidado das ovelhas de Cristo. Aonde que podemos exercer esse cristianismo, irmãos? Para com os meus irmãos. E aonde que eu encontro meus irmãos? Principalmente na igreja, mas também aqueles que ainda estão ali por ouvir o Evangelho e ser chamado eficazmente para a graça. Filemão, no verso 5, tem um capítulo só, Filemão. Olha o que diz aqui. Paulo. Porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os... Então, ou seja, Paulo referencia a este homem a fé que era visível nele. E como que a fé deste homem se tornava visível? Através do amor e da dedicação que ele tinha para com os santos. Amados, arrogar para si um título de cristão, e olha que agora eu não estou falando nem de ser reformado, de ser pentecostal, de ser o que for. Eu estou falando da sua disposição fraternal. Eu estou falando do seu coração, do quanto você se dedica, do quanto você ama, do quanto você serve, do quanto você lava os pés dos discípulos. Isso é crucial para o cristianismo, irmãos. O amor é a base para toda a nossa religião. Este amor. Ainda assim, 1 João 3:23, olha só o que ele diz. E este é o seu mandamento. Porque ele entregou um mandamento aos discípulos logo após lavar os pés deles, estão lembrados? Ele entregou um mandamento aos discípulos. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Muitos param aqui, é como se não existisse o resto. É apenas uma fé professada e ponto. Um crente nominal. Um crente nominal. Mas tem um E aqui. Uma conjunção de acréscimo. E que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Veja como o amor ele está envolvendo tudo aquilo que nós professamos. Se você não ama o seu irmão, você nem crente é, meu querido. Você nem crente é. João 13 tem lá este mandamento, que João cita. João 13, verso 34 e 35. Olha só o que Cristo diz. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E tem um porquê disso, veja. Com isso, ou seja, exemplificando o porquê deste amor, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, faz parte do nosso testemunho, faz parte do nosso professar a fé, a forma como você lida com a sua igreja, a forma como você lida com seus irmãos. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mas volta lá no 34, por favor. Por que um novo mandamento? Por que novo? Amar o próximo não era algo que já estava instituído no antigo? Por que Cristo fala que este é um novo mandamento? Somente podemos interpretar esse novo, como foi exposto aqui quando pregamos João, a partir da teologia bíblica pactual. Toda a expressão de amor dos judeus era prefigurada através de cerimônias e atos externos. Além de, os judeus eles se preocupavam apenas com o amor para aqueles que eram seus patrícios. Se chegasse para um judeu e falasse, você tem que amar o samaritano, o que ele ia falar para você? Você está louco? Tu é um pagão imundo. Não devo amar ele.
Tanto que no Sermão do Monte, Cristo, ele desmantela essa perspectiva de amar somente quem me ama. Vocês devem amar inclusive seus inimigos. Porque talvez o seu inimigo seja um eleito de Deus e alvo da graça, e sendo amado por Cristo, você também deve amá-lo. E por que é novo? Porque neste novo pacto, na dispensação do Santo Espírito, quem que estava lá em Pentecostes? Só judeus? Ou todos os povos, de várias línguas? Abrindo-se então, inaugurando-se então, o pacto da graça, substancialmente. E é novo porque esta igreja, ela é composta não apenas dos filhos de crente, mas ela é composta por aqueles que estão aí desgarrados, fora do aprisco. Como em João 10, Cristo diz, eu tenho ovelhas que estão fora do aprisco, e me convém ir buscá-la. Então eu tenho que amar. O meu coração tem que pulsar por almas. Eu tenho que almejar pregar o Evangelho. E a maior expressão, eu costumo dizer isso, irmãos, a maior expressão de amor que se existe na face da terra é o Evangelho. O Evangelho é o amor verdadeiro. Cristo nos deu este parâmetro de amor. Um amor que somente pode ser exercido, como disse, pela graça do Santo Espírito. É um dom, Gálatas 5, 22. Mas principalmente em comunidade. Essa exortação imperativa, não se esqueça lá, tá? Do permaneça no imperativo, tá bom? Não se esqueça disso. Ela desmantela qualquer negligência com a igreja. Se é crente, sou. Você tem igreja? Não. Não precisa de igreja não, Maurício. Como? Que a ordem de Cristo é amar os meus irmãos. Como é que eu amo longe? Já pensou? Você casa com um camarada, aí ele fala, vou embora, vou viver longe, em outro país. Mas você continua sendo minha esposa amada. Como? Só mandando dinheiro? Isso é amor? E acordar, ensiná-la, respeitá-la, honrá-la, como será aqui colocado o matrimônio, mais para frente. Como eu vou fazer isso longe? O autor de Hebreus, ele toca muito nessa tecla, que o nosso procedimento não seja como o de muitos. Que qual procedimento é esse? De deixar a congregação. Deixar a congregação, demonstrar certa negligência para com os eleitos de Deus, é o sinônimo de odiá-los, irmãos. Porque muitos pensam que a palavra odiar é apenas você pegar uma arma e querer apontar, e querer dar cabo da vida dela. Cristo diz o que no Sermão do Monte também? Se você pensar, se você anular a pessoa da sua vida, você já está matando ela. Você já está assassinando ela. Então a negligência com a igreja, ela demonstra muito da sua fé. Porque não tem como você bater nas minhas costas e falar, pastor, eu te amo em Cristo. Mas você nem me vê direito. Você nem vem orar comigo. Você não me manda uma mensagem se preocupando comigo. Igreja, este amor, amados, é vida na vida. É ombro com ombro. É lado a lado. Servindo uns aos outros. Se preocupando uns com os outros. Você faz isso. Você ama a sua igreja. Você ama seus irmãos. Você ama as ovelhas perdidas lá fora. Ama. Mateus 12. Verso 48 a 50, porque veja como é sério isso. Olha o que Cristo diz sobre quem é a família dele. Nós lemos esses dias atrás. Veja o que o próprio Cristo diz, quem é a família dele. Veja só. Quem é minha mãe? Porque eles estavam lá fora chamando Cristo. Estão lembrados dessa passagem? Estavam chamando a Cristo. Quem é minha mãe?
irmãos? Perguntou ele. Claro que é uma pergunta retórica, né? E ele responde. E estendendo a mão para os discípulos, mostrando os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, e quem é que faz a vontade do Pai? Aquele que crê, os salvos em Cristo Jesus, que está nos céus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem é a sua família? Você já parou para pensar? Cristo ainda fala: aquele que ama mais a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem tem primazia na sua vida? Eu não estou falando aqui, isso não é um discurso para você negligenciar a sua mãe. Mas isso aqui tem primazia na nossa vida, se você é cristão. Os irmãos, o amor, o cuidado. Como é que eu vou ser um desigrejado? Como que eu vou ser uma pessoa que deixa a igreja de lado? Se eu sou um cristão, eu devo, por obrigação, imperativo, estar em uma comunidade de irmãos salvos. Fora isso, é o que João diz em 1 João, capítulo 2, verso 9 a 11. Irmãos, versículos sobre amor tem uma enxurrada, mas eu estou pegando os principais, porque é um ponto muito importante para nós. E ele começa, o autor, nas suas exortações, no capítulo 13, com o amor. Quem afirma estar na luz, ou seja, eu sou salvo. Eu sou salvo. Mas odeia seu irmão, quais são as formas de odiar? Negligência. Deixa de lado. Esquece. Não se preocupa. Não está nem aí. Um marido que não trabalha, não sustenta seu lar, deixa a família míngua. Ama a sua família? Caracteriza o que conforme o capítulo da nossa confissão? Deserção. Deserção. Uma das cláusulas para divórcio. Por quê? Porque não ama. Não ama. Não cuida. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Tá? Vai até o 11. Quem ama seu irmão, opa, esse permanece na luz, isso é verdade. E nele não há causa de tropeço. Verso 11. Mas quem odeia seu irmão, você está vendo que João está estabelecendo contrastes? Duas categorias. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Sabe o que vai dizer para mim se você realmente é um crente? O quanto você ama os eleitos de Deus. O quanto você ama a igreja de Cristo. Que Paulo exorta lá em Efésios, em Atos capítulo 20, os presbíteros de Éfeso, para que eles cuidem bem da igreja de Deus, a igreja de Cristo, a qual foi comprada pelo seu sangue. Cuidem bem. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. A sua fé, ela tem que ser traduzida na prática pelo amor. Senão você não crê em nada. A sua fé é morta. Meditando, lemos hoje, sobre as virgens, as prudentes, as imprudentes. Mais uma vez eu fiquei pensando, o que é estar preparado, vigilante? Ele logo explica mais para frente. E ele vai explicar aqui mais para frente. Estive preso, foi me visitar. Eu tive fome, me deste de comer. Não tinha roupas, me deste de vestir. Amor. Cuidado. Preocupação. Você ama? Você ama? Analisa a tua fé, meu irmão, para que você não permaneça num erro e no engano. Veja verdadeiramente o quanto da sua vida está sendo dedicada para os eleitos de Deus. Ele denomina amor fraternal, e não só para ensinar que devemos viver unidos por um sentimento de amor peculiar e interior, mas também para nos lembrar
que não podemos ser cristãos sem que sejamos irmãos. Pois ele fala do amor que os domésticos da fé devem cultivar reciprocamente. A igreja primitiva de Atos 2, aquilo é um modelo para nós, exímio, do que é ser igreja. Tinham tudo em comum. Repartiam entre si os seus bens. Mas por quê? Muitos gostam de falar que isso é socialismo, né? Não, é porque estava precisando. A igreja naquela época, os cristãos eram mortos. Perdiam tudo. Eram expulsos das sinagogas. Você sabe o que é ser expulso da sinagoga? Por causa do cristianismo. Aí quem trazia suporte para esses irmãos? Os outros irmãos. A igreja. Por que a colaboração que fazemos aqui é para a administração dos santos? Porque é para administrar esse dinheiro em amor para os nossos irmãos. Esse é o propósito de igreja. E você percebe que isso distingue quem é e quem não é? Você percebe que isso é uma marca distintiva de um verdadeiro cristão? Dos salvos? Como veremos mais para frente em Mateus 25. Verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Não precisa aqui como os pentecostais fazem, né? Não, você abriga um desconhecido, que ali vai ser um anjo, né? Que você vai abrigar. Calma, ele está fazendo apenas citações do Antigo Testamento. Tá? Não vos esqueceis da hospitalidade. Duas palavrinhas de novo, né? Não negligencieis, tem uma partícula negativa. Não. Negligencieis vem de uma palavra grega que significa esquecer. Veja, não se preocupar com. E sabe qual é o detalhe desse não negligencieis? Também está no imperativo. Também está no presente. Também está na voz ativa. O sujeito, nós, executando a ação. Eu sempre falo para minha esposa, porque as mulheres, elas gostam de ver a casa limpa, né? Eu falo, nós temos que receber nossos irmãos. Nós temos sempre que estar prontos. O que eu incentivo os irmãos aqui? Façam visitas. Estejam preocupados. Vai lá ver onde seu irmão mora. Fala com ele, ora com ele. Como é que um desigrejado vai fazer isso, né? Não tem como. Não tem como. O escritor de Hebreus aconselha seus leitores a estenderem seu amor do seu próprio círculo para todos os homens, amados. Eles devem ser hospitaleiros, isto é, ao abrir seus lares aos viajantes. A palavra hospitaleiro vem de filoxenia. E essas palavras tudo vem de filo, né, do amor. O significado aqui dessa palavra hospitaleiro é amor aos estrangeiros. Amor aos estrangeiros. Também traduzido por hospitalidade. Isto é, irmãos, nós, como cristãos, que professamos realmente a fé em Cristo, devemos ser hospitaleiros. Isto é, abrir nossos lares, receber nossos irmãos, receber inclusive aqueles que vêm de fora. E também aqueles que necessitam de um lar. Talvez adotando um órfão. Sabia disso? Talvez trazendo para morar com você uma viúva, sua própria mãe. E não colocá-la no asilo, como os pagãos fazem. Você está entendendo o que é ser cristão na prática? Eu abro a porta. O que acontece? Os nossos pais ficam velhos. Às vezes tem 7, 8 filhos. Ninguém quer cuidar. Porque geralmente tem rixa na nora com a sogra. Não, aqui ela não pisa. E por incrível que pareça, às vezes fala que é cristão. O cristão hospitaleiro. Ele abre as portas. Pode ficar aqui. O texto não está falando para você começar a pegar todos esses mendigos aí da rua e começar a colocar na sua casa.
Não é sobre isso que ele está falando. Aí você pode, inclusive, colocar a sua família em risco. Mas é sempre estar pronto a ajudar e a colocar os seus bens em serviço e para a glória de Deus. A casa que você tem deve servir para a glória de Deus. Como? Sendo hospitaleiro. Você é? Ah, mas pastor, eu moro num lugarzinho muito pequeno. Nem tenho móveis direito. Mas é uma casa? Você mora? Tem onde dormir? Você almoça lá? Tem água? Tem luz? Então dá para você receber. Pior do que ficar à deriva, né? Que muitos fazem isso com os próprios pais. Tem fé em Cristo quem faz isso? O que você acha? Eu já falei com a minha esposa, se os meus pais, que são ímpios, precisarem, vai para onde? Para minha casa. Como você vai fazer, pastor? Vai pastorear. Deus proverá, como veremos no final aqui. Porque, por ela, ou seja, pela hospitalidade, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. É difícil falar com assertividade sobre quem ele está se referindo. Mas no Antigo Testamento nós temos diversos exemplos de pessoas que foram hospitaleiras e era realmente um próprio anjo do Senhor. Nós temos aí que recordar do caso de Abraão, lemos esses dias, olha como é boa a leitura, tá vendo? Os anjos foram lá, ele recebeu, sacrificou um animal, ofereceu. Ló, quando eles foram em Sodoma, pegou pela mão, vamos lá para casa, colocou para casa. Gideão também, né? E também os pais de Sansão, que eu pincei esse texto, para não ficar muito longo. Juízes 13:16, os pais de Sansão fizeram o seguinte. O anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada. Porque eles queriam oferecer um banquete. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor. Mas hospedou ele. Então hospedou sem saber que era um anjo. Tá? E principalmente, irmãos, no contexto desta época, você não pode deixar de lado que o principal ponto que esse autor tem é que os cristãos estavam perdendo suas casas. Aquele ponto do Sermão do Monte, onde Jesus fala, aquele que pedir para que você caminhe 1 milha, caminhe 2. É justamente aquelas pessoas que elas perdiam todas as suas posses, falava, você está vendo essa direção? Vai com a sua família. Você não tem mais direito a nada aqui. Pela fé, por professar o cristianismo. Então acabavam sendo pessoas desabrigadas. Quem tinha que oferecer lar para essas pessoas? Os irmãos. Os irmãos. Eu não sei com quem eu estava falando, exemplificando os deveres da igreja, né? Acho que foi com o Maurício, com o Fábio mesmo, quando estavam aqui. Por exemplo, uma mulher que ela é julgo desigual, ela veio a conversão após, é crente, o marido por adultério ou deserção divorcia, porém essa mulher ela não tem renda, ela não tem condições de sobreviver. Quem que vai suprir ela? Quem que vai dar casa para ela? Ponto final. É para isso que a igreja está aqui. Tá? É para isso que a igreja está aqui. Então, amado, esse dever de humanidade também quase que cessou nos nossos dias. Porquanto essa antiga hospitalidade, antigamente, e também territorial isso, né? Dizem que os mineiros são muito hospitaleiros, não sei quem veio de Minas aqui. Você chega lá, não, vamos comer, às vezes nem tem comida, mas não, vamos comer, senta aí, né? Faz lá um bolo, alguma coisa lá e come. Agora, você vai no sul, por exemplo, já diz que não é bem assim. O camarada nem te dá bom dia, né? Mas se tratando de cristãos, nós temos que ter um caráter diferente. Nós temos que ter um coração diferente. Verso 3. Não parou não, hein? Então, o primeiro, amor fraternal. Segundo, hospitalidade, tá? E agora, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo.
Lembrai-vos dos presos. A palavra lembrai-vos vem do grego mnesko, que significa fazer lembrar, recordar, voltar à mente, não esquecer. Saber, ter consciência. O verbo aqui está, como você acha? Imperativo também. Tudo ordem. Ou seja, se nós estamos vendo verbos no imperativo e eu não faço essas coisas, será que eu estou pecando? Se um dia eu for preso, né? Tem uns vídeos aí, né? Quanto que eu já falei de homossexual com base na palavra, né? Você vai lá me visitar? Você vai se lembrar? Se eu sou um cristão e você é meu irmão, você acha que tem sombra de possibilidade de eu te esquecer? Não é para ter. Porque se espera de um cristão numa comunidade é que você esteja orando pela minha vida e orando um pelos outros diariamente. Ou seja, você não esquece da gente. Você não esquece de mim, eu não esqueço de você. Por isso que a reunião de oração é boa por causa disso, né? Você tem um compromisso. E a maioria, às vezes, nem lembra durante a semana inteira daquela pessoa que ela pegou para orar. Imagina se for preso. Se não lembra, vivendo com você na igreja, você com liberdade, imagina se você sumir da vida dela, for preso. Vai lembrar de você? Você quer me enganar? Lembrai-vos dos presos. Esta é uma das maneiras de mostrar amor fraternal e de saber se realmente você tem ele. Eu vejo a mãe do Fábio, né, que visita o pai que infelizmente está preso, mas é admirável. Eu até perguntei para o Fábio, mas não está indo agora não? Ela deu um descanso porque no final do ano ela foi praticamente, né, todos os finais de semana. Ah, mas é marido dela. Pois bem, aquela atitude se espera da gente também, um para com os outros. E às vezes reclama, né? Ah, tem que levar a mãe lá. Tem que ir lá buscar. Imagine se fosse o irmãozinho da igreja. Irmãos. A realidade do cristianismo, ela vai muito além, falando na prática, do que apenas doutrinas mortas. É ser cristão. É ter um coração transformado. É ter essas características. E eu tenho que ler esse texto que eu estava preparando o sermão, falando, eu tenho. Eu amo. Eu visitaria lá o Flávio, eu visitaria a Fabiane, levaria comida, levaria roupas para ela, com constância. Eu abriria a mão, porque as pessoas hoje vivem num egoísmo, numa vida autocentrada, que o outro, quem é o outro? E isso dentro da igreja, vem com espírito consumista. Não, eu estou na igreja, eu preciso ser servido. Eu quero que as coisas funcionem do meu jeito. O Israel tem que fazer as coisas do meu jeito. Senão eu não quero relacionamento com você. Isso é um espírito cristão, isso é um espírito do diabo. A minha disposição é para amar, estender a mão, ajudar, visitar, me preocupar, orar. E eu faço? Isso é algo conhecido dos leitores. Vamos voltar um pouquinho? Capítulo 10, verso 34. O autor já sabia que essa era uma igreja de Cristo e que tinha irmãos verdadeiros ali. Olha o que ele diz no capítulo 10, verso 34. Pois vos compadecestes de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Mas o autor diz que esta igreja, esses irmãos, se compadeceram dele nas prisões. Provavelmente, certamente, foi visitar. Foi suprir, porque a prisão naquela época não é que nem hoje, que vem uma marmitinha. Ah, as prisões de Paulo, a cela era subterrânea.
cheia de umidade, água, maus tratos. Tá? Não é esses hotéis de luxo que tem hoje, não. Tá? Naquela época era muito pior. Não dava uma roupinha lavada, não, meu irmão. Quem tinha que levar eram os irmãos, a família. E segundo o autor aqui, esse autor já foi preso por pregar o evangelho, provavelmente. Ele foi visitado pelos irmãos. Se compadeceram. Tiveram por alegria perder suas posses. Vamos chegar nesse ponto de dinheiro, cobiça, avareza, que também está aqui no texto. Isso era algo conhecido. Visitar prisioneiros, essa igreja, esses irmãos conheciam. E Jesus refere-se a isso em seu discurso sobre as ovelhas e os bodes. Porque não se esqueça que Mateus 25, que vamos ler aqui agora, qual que é o pano de fundo ali? Juízo. Vocês leram hoje, né? Colocarei na minha direita, quem fica na direita? Ovelhas. E na esquerda? Isso aqui não estou querendo falar de partido político, não. É o que está no texto, tá? Ovelhas e bodes. Quem entrou para a eternidade, para o gozo, a alegria com seu Senhor? As ovelhas. Aí depois ele fala sobre isso, Mateus 25, 35 a 40. Olha lá. Sobre as ovelhas. Porque os bodes é o contrário disso. É uma vida egoísta, uma vida autocentrada, uma vida onde eu tenho que ser servido. Tá? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, olha lá, e vocês me acolheram. Hospitalidade, amor fraternal. Pode seguir. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam. Olha que interessante como os justos eles respondem a isso que Cristo diz. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E Cristo responde: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? Então, os justos, de certa forma, não ficaram com isso anotado no seu caderno. Tal dia eu visitei tal irmão, tal dia eu dei de comer aos pobres, tal dia eu fiz isso ou fiz aquilo outro. Não. O que deve entender o quê? Que foi uma atitude liberal deles, voluntária deles, e algo que fluiu naturalmente do seu coração. Agora os hipócritas fazem isso, né? Ei, toca a trombeta aí. Tô dando uma esmolinha aqui. Ei, tô indo visitar. Vai tirar selfie. Ei. E eu sei, irmãos, que tem irmãos aqui na nossa igreja que às vezes vai no supermercado, pergunta o que está faltando na casa do fulano e vai lá e entrega. E ninguém sabe. E nem precisa saber. Você continue a fazer isso. Porque isso é o caráter cristão. Isso é cuidar do seu irmão. Cristo fala: o rei responderá: digo a verdade que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos. A mim fizeram. A mim. Porque se trata de uma família. Se você bem tratar a minha mãe, eu vou ficar triste ou alegre com você? Alegre. Tem gente que fica triste, né? Porque quer que a mãe morra. Se tratar bem a pessoa que eu amo, eu vou, nossa, muito obrigado, eu vou ficar grato. Essa é a ideia. Os irmãos se cuidam. E ele fala: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. Ou seja, essa lembrança não é apenas: nossa, Israel está preso lá, né, Maurício? Você viu? Foi falar em Gênesis lá que a instituição do casamento é só homem e mulher, né? Monogâmica. Prenderam ele. Pois é, né? Coitado, vamos orar por ele, né? Aí ora. É assim? Tiago fala sobre esse. Hipócritas.
Zé, o nosso irmão está precisando, vamos lá amanhã? Vamos. Que hora sai do serviço? 5 horas. Te pega às 6. Vamos chegar tarde, mas vamos lá visitar ele. Prepara a roupa, prepara a comida. Ah, não tem dinheiro, eu faço um pix para você, você pega lá? Pega. Então vamos embora. Tem gente que tem essa disposição para fazer churrasco, mas não tem essa disposição para vir para a igreja. E aí? E aí? Será que é o pastor que está muito chato? Ou será porque a Bíblia mostra que o caráter cristão é totalmente diferente? Os prisioneiros dependiam dos parentes, amigos para receber comida, roupas ou ter outras necessidades atendidas. As inúmeras referências às experiências de Paulo como prisioneiro revelam que seus amigos vieram para cuidar de suas necessidades. Você vê isso em Atos 24, verso 23, Atos 27, verso 3, Atos 28, verso 10, no verso 16 também, verso 30 do capítulo 28. Filipenses 4, verso 12. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16, capítulo 4, verso 13. Quantas prisões Paulo teve? Lucas era um que ia lá e escrevia. E Paulo preso. Irmão. Então, amados, nós temos que começar a reavaliar a nossa disposição aqui na igreja. Todos nós. A pessoa vem, serve aqui na igreja, mas vive reclamando. Vale de alguma coisa esse serviço seu? Não é um serviço em amor. É um serviço por obrigação. Estava falando com o Fábio sobre escala de serviço na igreja. Você acha que está certo ter uma escala entre cristãos? Claro que não. O correto é, irmãos, precisa limpar o banheiro antes de culto? Precisa varrer o templo antes de culto? Precisa passar um paninho ali? Preciso receber bem as pessoas que nos visitam? E não ter o seu nome lá. Você autoconsciente, já sabendo dos seus deveres, já sabendo do que a igreja precisa, já sabendo do que seu irmão precisa de oração, precisa de ajuda, precisa de cuidado, precisa de exortação, e fazer. Isso é amor. Isso é zelo. Lembre dos presos, como se você estivesse preso com ele lá. Então não é só uma lembrança esporádica. Então tem uma conjunção e aí, que não é só isso. Tem mais coisa, tá? A lista não para dos maltratados. Como sendo-os vós mesmos também no corpo. Então a mesma coisa que com os presos é olhar para aqueles que estão sendo maltratados, estão sendo perseguidos, estão sendo espancados, como Paulo foi, e também lembrar deles. E se ele precisar de remédio, atadura, metiolate, que acho que nem tem mais, né? O que for, eu vou lá cuidar do meu irmão. Minha esposa operou. Ano passado. Retrasado, né? Final do ano retrasado. De endometriose. E eu tinha os meus labores. Na época ainda estava no Tabuão. 2 igrejas pastoreando, minha esposa enferma em casa. E eu tinha que sair para os cultos. Não tinha outro pastor, só tinha eu. Os irmãos foram lá e ajudaram minha esposa. É isso. Percepção. Cuidado com a sua falta de percepção. Eu nem vi. Né? Porque hoje a igreja, o que mais tem é isso. Né? Nossa, tinha que fazer isso? Eu não sabia. Cuidado com essa falta de percepção, porque a falta de percepção pode estar trazendo à tona a realidade do seu coração. Porque quem ama se preocupa. Por exemplo, seu filho, ele sai 10 horas da noite, é 1 hora da manhã, você está em casa ainda. E ele não voltou. Como é que vai estar seu coração? Como é que vai estar o seu pensamento? Onde está meu filho? Por onde ele está? Por onde ele anda? Com quem anda? O que está fazendo? Aí com os irmãos da igreja? Se morrer, amanhã faz um dia. Lembre-se também dos maltratados. A última exortação para lembrar-se das pessoas que são maltratadas. Essas palavras lembram também lá no capítulo 10, que já vimos agora, no verso 33.
A admoestação não precisa referir-se somente aos leitores de Hebreus, o que eles tinham passado. O sofrimento do desprivilegiado é universal. O autor deixa a impressão de que a unidade dos cristãos é que realmente importa. No entanto, é melhor pensar especialmente no corpo físico, porque os maus tratos se referem ao sofrimento físico. Portanto, a tradução, como se vós mesmos estivesseis sofrendo, ela é apropriada. Há admoestações para entender uma mão auxiliadora ao estranho, ao viajante, ao prisioneiro, ao sofredor, são na verdade exortações para se cumprir o mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Você viu que tanto a prisão como se você estivesse preso, o maltratado como se você estivesse sendo maltratado. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Faça para o outro aquilo que você gostaria de receber. Tá? Pare com esse pensamento egoísta e autocentrado. Você não vai a lugar algum. Verso 4. Honrado seja entre todos os matrimônios. Todo o matrimônio, entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Honrado seja entre todos o matrimônio. O que o autor está falando aqui? Que eu, você, que é crente, deve olhar para o matrimônio como? De forma honrosa, exaltada. Uma instituição divina. Algo que é especial aos olhos de Deus. Todos os crentes devem agir dessa forma. Da segunda parte do resumo da lei, ama o seu próximo como a ti mesmo, o escritor agora vai para o mandamento: não adulterarás, de Êxodo 20:14. E além do mais, ele se move da esfera social para o círculo privado de marido e mulher. E para muitos pode parecer estranho, mas você estava falando dos nossos deveres para com as outras pessoas, agora ele vai para o casamento. Não tem muito a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O amor ao próximo, sabe aonde que ele começa? Em casa. Os critérios pastorais para ser pastor que Paulo coloca em Timóteo e tanto em Tito também, que governe bem o seu lar. O que significa aquele governar bem o seu lar? A pulso de ferro? Amar, se entregar, ter misericórdia, orar. Não, pasmem. Tem marido que não ora nem pela esposa. Aí eu penso, vai orar por mim? Nunca. Tem gente que não ora nem pelo pai e pela mãe. Você acha que vai orar por você? Quem gerou ela, ou ele, não é alvo das orações desse cristão. Você acha que vai orar por você? O quinto mandamento, amados, dessa honra ao pai e à mãe, que envolve honra no matrimônio também, só que ele já vai falar aqui de adultério. O lar é o berço, é o principal elo, o principal fundamento de toda a sociedade. O casamento é a base de todas as coisas, entre um homem e uma mulher. Porque disso vem filhos, disso vem a honra dos filhos para com os pais, mas um filho só aprende a honrar a mãe quando ele vê o pai honrando a sua mãe. Quando ele vê a mãe honrando ao pai. E assim se tem uma família constituída aos moldes bíblicos. Agora se o lar vai criar animais. As pessoas, percebam isso. Isso reflete na igreja. Sabe quem são as principais pessoas que eu já tive problema na igreja com insubmissão? Pessoas que têm um lar destruído. Ou não tem referência de pai, o pai saiu de casa cedo. Essas pessoas geralmente têm dificuldade com o chefe no trabalho, em se sujeitar ao chefe. Por quê? Porque o lar, a esfera sagrada de Deus, o matrimônio, foi totalmente distorcido. Essa esfera, o autor aqui diz para nós: honrado seja entre todos. O que é uma pessoa honrada? Opa, arruma aí que está chegando fulano, né? Presidente, um rei. Vocês estão vendo lá em Esther, você vê a pompa do rei? Ele era honrado? Era.
Tanto que fez um decreto por causa da atitude da esposa, né? Para que não se repetisse. Então, só para ilustrar um pouco o que é honra, é essa honra que se tem que trazer para o matrimônio. Como vocês, maridos, têm tratado o matrimônio? Eu e você. Nós que somos casados. Ou aqueles que almejam o matrimônio. Como que você olha para isso? Ali é lugar de honra. Se você não honra ao seu pai e sua mãe, a seu chefe, as autoridades instituídas por Deus, você acha que você está preparado para um casamento? Seja submisso. Honre. E eu acho que ele vai falar sobre isso no final aqui, né? Eu só acho que ele vai falar sobre isso. Então veja, irmãos, como os assuntos não estão perdidos, estão conectados sim. O casamento, então, é o elo principal. Isso é tão sério, porque olhe como Paulo classifica o matrimônio. Efésios capítulo 5, verso 25 e 27. Você entendeu o peso e que honra, que tipo de honra eu e você devemos trazer, as mulheres também, para o casamento. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O matrimônio, ele representa, ele ilustra para nós o relacionamento que Cristo tem para com a sua igreja. Será que é sério? Olhando para isso que Paulo nos informa em Efésios, casamento, irmãos, para nós maridos, para mim, tem que ser a primeira coisa. Tem que estar lá no alto esse meu sacrifício. Não estou falando de pirâmide, né? Aquela pirâmide, primeiro a minha família, depois a igreja, né? Aí depois Deus, ou sei lá como é que faz isso aí. Não. Estar na igreja com a minha família já é honrar ao Senhor. Já é prezar por ela e me sacrificar por ela. Tudo anda em comum acordo, tudo anda em conjunto. Mas os irmãos percebem que tipo de honra é que estamos falando aqui? Como que você deve honrar o casamento, o matrimônio, eu e você, nesses níveis de Efésios 5. Tá? Provavelmente será esse o texto que eu vou lá pregar no seu casamento. E não só isso. Honrado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Então é algo honroso e logo algo que não deve ter mácula. Se o relacionamento representado é de Cristo para com a igreja, logo santidade está nesses termos? Sim. Algo puro está nesses termos? Sim. Como deve ser o meu casamento, meu e da minha esposa, o seu com a sua esposa, você que almeja, santo. Santo. O que implica a santidade no casamento? Amados, a cláusula, algumas traduções vai trazer, e a cama, né, do casal mantida pura. Isso, na verdade, é um eufemismo. O autor está aqui advertindo as pessoas que não quebrem os votos do casamento cometendo adultério. Adultério. O casamento é algo sagrado e a violação dele é pecado. O marido deve ter olhos apenas para sua esposa. E isso é um grande desafio para todos nós aqui, homens e mulheres também. Porque tudo que nos rodeia é sugestivo para o adultério. É música. Irmãos, para os irmãos entenderem. Você pega um joguinho no celular e você vê lá os joguinhos que começam a aparecer as propagandas. Já tem bonequinho lá com pouca roupa. O bonequinho! Aí você vai, vou tirar umas férias com a minha família, vou para a praia. Aí como é que tá a praia? Parece Sodoma e Gomorra. Aí o homem tem que ir para o leito com a sua esposa sem mácula. Aí o pensamento. Porque viu, pecou, irmão. Viu, pensou, formulou, já era. Isso quando não vai, né, nas coisas mais infames. Então, irmãos, homens, mulheres, cumprir isso aqui é algo sério e que exige um grandioso esforço. Grandioso esforço. Para alguns que já têm uma tendência maior que eu recomendo nem ter celular. Ou
Vai em algum lugar que vende aqueles Nokia que só tem jogo da cobrinha. Lembra? E compre esse. Sem o WhatsApp. Quiser falar com você, liga. Aí você atende. Porque outros, talvez, vai trazer mácula para dentro do seu leito. Existem maridos que se relacionam com as suas esposas pensando em outras mulheres. Mulheres que também fazem isso. Que se relacionam com seus cônjuges aos moldes pagãos. Aí você deve entender o que eu estou querendo dizer. Tome cuidado com isso. O leito, essa honra, o que envolve essa honra no matrimônio? Leito sem mácula, sem adultério. O nosso Catecismo Batista de 1693, a pergunta 77 diz: o que é requerido no sétimo mandamento? Resposta: o sétimo mandamento requer a preservação, olha só, por isso que eu falei esforço, preservação de nossa própria pureza e de nosso próximo também. Então, logo, se eu me preservo, se eu não visito certos locais, se eu estou nessa rua aqui, sei que tem um prostíbulo e mulheres, né, do mundo ali que se vendem, eu vou passar por aquela rua? Não, eu vou me preservar, eu vou para outra rua. Nem que eu ande mais 2 quadras para lá. Eu vou sair desse caminho. E também eu preservo os outros. Aí vem a modéstia das vestimentas. Mulheres colocam as roupas coladas. Desperta o quê? Talvez naquele marido. Aí você pense, você está ajudando ele a levar mácula para o leito de casamento dele. Homens também. Homens também. Então, aí é um cuidado, um esforço que nós temos que ter. E isso não pode passar desapercebido. Porque tanto você como a pessoa pode quebrar o sétimo mandamento. Continuando a resposta, preservação da nossa própria pureza e da do nosso próximo. No coração, na conversação e no comportamento. Inclusive na conversação. Inclusive na conversação. Tem lá seu amiguinho de escola, tem lá seu amiguinho de trabalho. Que de 10 palavras, 9 que ele fala é o quê? Perversidade. É uma pessoa para você estar falando? Talvez aquelas palavras daquele ímpio que não tem compromisso nenhum com Deus entre na sua mente, gere pensamentos e você leve para sua casa. E leva para o seu leito. Toma cuidado com quem você conversa. O leito não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Deve ser sem mácula. E a pergunta 78, que complementa: o que é proibido no sétimo mandamento? Resposta: o sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Pensamentos, palavras e ações. Ver não tem problema. Tem sim. Pensar, piorou. Ação, mais ainda. Adultério. Verso 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei nem te desampararei. Mais uma vez, imperativo, seja a vossa vida isenta de ganância. O que é a ganância aqui? Vem da palavra afilárgoros. Tem o prefixo, né, af, né, de fila, né, de amor. A avareza aqui, essa ganância, é amor ao dinheiro. Como que vive um crente? Amando o dinheiro. É pecado um crente ser rico? Não, mas se ele amar a riqueza dele, é. Jovem rico, Mateus 19. Os próximos mandamentos no decálogo, após o adultério, e que ele aqui esboça, é: não roubarás e não cobiçarás. Que eles estão entrelaçados. Os irmãos lembrarem da exposição. Em um sentido, os mandamentos que o autor se refere estão intimamente relacionados entre si. Eles revelam o desejo do homem pela esposa, pelas posses e propriedade de outro homem. O cristão deve extirpar o amor ao dinheiro,
porque ele conduz todos os tipos de males. Aí eu gostaria de ler 1 Timóteo 6, verso 10 e 11. Veja o que diz Paulo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, justamente o que está falando ali. Avareza, ganância. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, olha lá, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Seu pai, quando chegar em casa, provavelmente seu pai, pergunta para ele o que aconteceu na época de Fernando Collor, quando tiraram dinheiro de todas as contas. E eu tenho certeza que crentes se mataram também nesse meio. Muitas pessoas, ficaram loucas, caíram em depressão, perderam o sentido da vida. Por quê? Amor ao dinheiro. Talvez você ame o que está na sua conta. Talvez você fique maluco só de pensar se um dia você abrir aquele aplicativo e falar, está lá, zerado. Zerado. Aí você vai pensar, e agora? Acabou! O que eu vou fazer da minha vida? Cuidado que você pode ser avarento. Cuidado que você pode ser ganancioso. E Cristo fala sobre esses, né? Muito difícil entrar no céu um desses. Muito difícil. Ele diz, seja a vossa vida, olha só, a vida, isenta de ganância ou avareza, contentando-vos com o que tendes. Sabe qual é o sentimento que você tem que ter e está nessa exortação? Se você tem um trabalho digno, que não sonega, que não faz coisas contrárias à palavra de Deus, e você recebe, talvez para você, pouco, pegue esse salário, cuide dele, com agradecimento e louvor a Deus. Se contente com isso, cuide da sua família com esse salário e glorifique ao Senhor. As pessoas são tão gananciosas que elas querem empregos. Ela está no emprego, mas já está pensando no outro que ela pode adquirir e pode ganhar mais. Aí chega naquele outro, a empresa sonega, a empresa não ficha o funcionário, não paga os direitos do funcionário, faz todo tipo de coisa errada e você, inclusive, é inserido nesse meio a fazer as mesmas coisas. Você deve ficar com aquele emprego que você ganhava menos, mas era um emprego digno, ou com esse que ganha mais, mas é tudo sujo? Mas você quer o que ganha mais, sabe por quê? Porque talvez o seu coração seja ganancioso e ame o dinheiro. Ainda mais que essa teologia da prosperidade, né, que fala que o lixeiro está com um demônio, né? Você pode ser muito bem ser um gari, né, um profissional da limpeza que seja, ter um salário, venhamos, convenhamos, paga-se pouco realmente para essas pessoas. Para um professor paga pouco, imagina para essas pessoas. Mas pode muito bem estar nessas profissões, ser um salvo em Cristo Jesus e ter uma vida digna. O que é melhor? O que é melhor? O que você almeja para a sua vida? Amados, a escolha é simples. Ame ao Senhor teu Deus ou ame ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Cristo diz isso em Mateus 6, verso 24, Lucas 16 também, verso 13. Em vez de adorar o que é criado, dinheiro, os cristãos são exortados a adorar o Criador e a colocar sua confiança nele. Amados, o amor ao dinheiro ele pode ser um empecilho, inclusive, para a obra de Deus. Quando Deus me chamou para essa obra aqui, para esta igreja, para ser ministro do Evangelho, eu tinha um salário razoavelmente bom na Companhia Suzano. Eu abri mão, peguei a rescisão, coloquei tudo aqui. Não se passaram algumas semanas, a Komatsu me ligou, uma das principais empresas aqui da região, para ser lá técnico de manutenção, ganhar R$6.000 por mês. O fretado passa na porta da minha casa, fora os benefícios de convênio médico e tudo mais. 6 mil, aí eu pensei, minha esposa trabalha também. Nossa, olha só, se juntar os dois salários, pronto, é só viagem o ano inteiro. Se eu pensasse assim, eu não estaria aqui, irmãos. Fiquei aqui anos, sem R$1.
Fui para o Tá Bom também, sem colocar R$1, sem receber R$1. Por que eu estou... Eu não quero confete, não quero troféu quanto a isso. Estou só apenas ilustrando. Que se o amor ao dinheiro fosse algo que é a premissa na minha vida, isso colocaria um empecilho para a igreja a qual nós estamos e a qual nós congregamos e agradecemos a Deus hoje. Nós temos que saber viver com o que temos. E se só minha esposa trabalhar, glórias a Deus, vamos administrar nossas contas para que desta forma glorifiquemos a Deus. Se eu ganho só R$1.500, então corta tudo, vamos comer e vamos viver para a glória de Deus com R$1.500. Mas sabe o que acontece com muitos? O coração nunca está contente. E Paulo? Quantas vezes estou contente, farto estou, cheio estou com o que vocês me enviaram? Você acha que mandaram uma maleta com R$2 milhões lá para Paulo? E ele ainda diz, eu aprendi a viver com pouco e com muito. E você sabe? Você sabe viver com pouco e com muito? Ou esse espírito avarento está dentro de você? Porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Olha aqui, qual é a antitese, o antídoto para a avareza? Confiança em Deus. Você confia em Deus? Se você é avarento, não. Vocês percebem que a Bíblia ela trabalha com esses contrapontos e já responde se você é ou se você não é? Basta você usar um pouco de lógica. Um pouco só. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Literalmente, em hipótese alguma, nunca um eleito de Deus será desamparado por Deus. A força do negativo aqui, enfatizada por 3 partículas, amados. Não te deixarei, nem te desampararei. Surge aqui, amados, em qualquer circunstância. Eu não irei em momento algum, em nenhuma ocasião, por qualquer motivo, deixá-lo, abandoná-lo. Nós conhecemos o Benício, que está lá na África. Se ele fosse avarento, ele estava lá? Nunca. E você iria para lá? Não tem água? Acho que no ano pega umas 3 vezes lá a febre amarela. Come até rato, às vezes. Você iria? Porque na África Deus não nos ampara? Não, lá é um lugar onde ele não está, ele não vai até lá. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Ou você confia naquilo que você pode gerar? A avareza, ela pode se transformar em um ídolo. Porque você está firmado naquilo que você tem. A base da sua confiança é aquilo, o seu tesouro. E como lemos nos evangelhos esses dias, o reino de Deus, o reino dos céus é como um tesouro que está enterrado, num terreno. E ao descobrir aquilo, vende-se tudo e compra aquele terreno. Abre mão de tudo para aquele tesouro. O Evangelho, ele é mais precioso do que a sua conta bancária? Fala a verdade. Não se engane. A pessoa passa o mês inteiro recebendo alimento na igreja, vindo na igreja, compartilhando aqui das bênçãos dos irmãos, e não tem coragem de ofertar ao Senhor. Tem cabimento um negócio desse? Senta na cadeira, usa o ar-condicionado, toma a água, tudo isso aqui tem conta para manter isso aqui? O serviço aos santos? E a pessoa vem, usufrui de tudo e não oferta 1 centavo para a obra de Deus. Essa pessoa precisa conhecer Deus verdadeiramente. Essa pessoa não conhece Cristo. Por quê, amados? Estamos falando aqui justamente de avareza, ganância. Essa pessoa não confia em Deus. Porque quando eu confio em Deus, aquela viúva em Marcos 12, o que ela fez? Foi loucura que aquela viúva... Não, ela confiava em Deus. Ela sabia que não era aqueles trocadinhos que iam sustentar a vida dela.
mas sim o seu Salvador. Ela confiava em Deus. E nós? E certamente isso aqui é uma citação também, né? Não te deixarei, não te desampararei. Ele não é específico, porque várias passagens podemos encontrar, né? Por exemplo, em Gênesis 28:15, eu estou contigo e não te deixarei. Deuteronômio 31, versos 6 e 7, aonde podemos ver, pois o Senhor, vosso Deus, vai convosco, Ele nunca vos deixará, nem vos desamparará. Ou seja, o pacto da graça, esse relacionamento com Cristo, você acha que não envolve a provisão e os cuidados materiais deste mundo? Ou Deus só salva a sua alma e fala, agora você se vira aí, ó, comer e beber e vão lá comigo. Você acha que Deus é assim? Deus cuida de todos os detalhes. A providência divina, ela é perfeita, irmãos. Então glorifica a Deus se você tem um emprego digno. Glorifica a Deus se você consegue pagar as suas contas em dia. Glorifica a Deus. Mas talvez a sua avareza te levou num poço sem fundo e ainda esteja te colocando lá porque você não sabe viver com pouco. As pessoas ficam vislumbradas, às vezes criando parâmetros com a vida de outros. Olha lá, fulano tem isso, aquilo outro, eu preciso ter também. Não, você tem o que você merece. Você tem aquilo que Deus providenciou para você. Ponto final. E talvez o seu poço sem fundo é porque você está criando ele. Porque você não se contenta com ele. Porque você não glorifica a Deus com ele. E não entende que se você honrar a Deus com pouco, sim, você honrará ele no muito. Mas se você não honra ele com pouco, você vai continuar. Por causa do seu coração. Isso, amados, é um mal em muitos que se dizem cristãos. Verso 6 e último. De modo que com plena confiança digamos, veja, olha como é a confiança, que é a antitese para a avareza, para essa idolatria maldita. De modo que com plena confiança, é plena, é completa, confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Sabe de onde ele tirou isso? Cantamos aqui em toda a ceia do Senhor. Salmo 118. O homem não pode fazer mal algum a mim. Eu confio no Senhor. Quando cantamos aquilo é para ser uma plena confiança, irmãos. Uma vez mais, perceba no começo, de modo que em plena confiança digamos. O autor, ele também se inclui aqui. Eles recitam as palavras do Salmo 118, principalmente o verso 6, e fazem de maneira corajosa. Para eles a citação é uma confissão de fé. Eles estão declarando a fé. Deus é o nosso refúgio. Deus é aquele a quem nós confiamos. O Senhor é quem me ajuda. Não temerei. Não é a tua capacidade administrativa, não, meu irmão. Não é a tua conta bancária, não. É o Senhor quem ajuda. Não temerei. E você fica lá, nossa, como vai ser esse ano? Ai, trocou o governo. Ai, vai vir a crise. Ai, vai vir não sei o quê. Ai, vai vir. Tudo bem, você pode ter cautela. Mas não ficar desamparado. Porque é nosso Deus, como dizem Provérbios, Ele dirige o coração dos reis como os rios. Deus dirige. Deus governa. E se nós estamos inseridos neste mundo, amados, Deus trará a provisão em todos os detalhes. Talvez não a Ferrari que você queira, né? Mas abrir a despensa, encontrar um arroz, um feijão, que seja um ovo, glórias a Deus. E assim viveremos. Que me fará o homem? Que me podem fazer os homens? O que pode fazer os homens conosco, irmãos? No máximo, tirar a nossa vida. Mas, se fizer isso, estaremos com Cristo. Glórias a Deus. Mas se vivermos, glórias a Deus também. Há um contraste duplo aqui. Primeiro, há um contraste entre Deus e o homem.
O Senhor está do meu lado, não temerei o que o homem pode fazer. Entende? As pessoas temem mais ao homem do que a Deus. As pessoas colocam mais a confiança em quem é o presidente em quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem uma cosmovisão errada aí, irmãos. Ou as nossas vidas estão pautadas e totalmente alicerçadas em quem governa ela, ou não está, irmãos. E aí está a fonte, porque tudo que estamos falando é uma antitese para a avareza, a confiança no dinheiro, amor ao dinheiro. E nós, como cristãos, devemos encerrar aqui dizendo como o autor escreve: o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que me fará o homem. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Que a palavra de Deus encontre jazida, lugar no seu coração. Que você se arrependa, caso a palavra tenha despertado pecados na sua vida, e que nessa oração você clame a Deus para que Ele transforme e te dê essa confiança plena nele. Oremos, irmãos.